Olá, a gente está voltando de novo. Realmente ele travou o processo. Espero que vocês retornem para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do biográfico e com a Constance. Realmente ele travou tudo aqui, eu não consegui voltar, mas assim pelo menos eu consigo salvar a live. Então sejam todos bem-vindos de novo. A gente vai falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento. Sejam bem-vindos, gente. Vou colocar aqui só a nossa chamada, nem vou clicar em cima. Vamos procurar a Constance. Está chegando. Só um pouquinho. Acho que eu vou mandar um link para ela. Ah, achei. Ainda bem que a gente não falou nada, ninguém perdeu nada, tá tudo certo. Deu certo? Olá. Não vou mexer mais. Vamos continuar essa live maravilhosa. Vamos lá, então. Então, continuando, né? Eu sou aconselhadora biográfica e a nossa formação de 4 anos, eu fiz em São Paulo, como eu falei, terminei há 10 anos. Preciso repetir o que eu falei? Não, Preciso, eu né? acho que quem tá entrando já escutou, espero que sim. Bora continuar. Então, a nossa formação, ela tem como pano de fundo, como base, a antroposofia, do Uhum. Rudolf Steiner, né? Alguns dizem que é uma filosofia, mas eu prefiro traduzir ao pé da letra o que o Steiner mesmo fala. Em alemão, ele chama que a antroposofia é uma Weltanschauung, né? Ou seja, é uma visão de mundo ampliada, Uhum. integrada, que considera o ser humano mais do que essa dimensão apenas visível. Então, a gente tem uma série de abordagens na antroposofia. A medicina ampliada pela antroposofia, a Uhum. pedagogia ampliada pela antroposofia, que é o caso das escolas Waldorf, né? E a gente tem Uhum. a biografia, por que não? A biografia ampliada pela antroposofia. E é com isso que os aconselhadores biográficos trabalham, né? Então, o que o Uhum. aconselhador biográfico faz? Ele, na verdade, ele apoia os seus clientes a desenvolver um olhar panorâmico sobre a sua própria vida, em busca de um fio vermelho, né, um fio, enfim, que une todas as vivências nossas, né, e que dá um sentido à nossa vida. Uhum. No processo biográfico, a gente entende que a gente é um eterno vir a ser. A gente está em constante processo de desenvolvimento, né? E a nossa vida, ela não é uma sequência aleatória de fatos que acontecem isoladamente, mas sim, ela é um processo, a qualquer tempo, ela é um processo contínuo de desenvolvimento e aprendizagem. Até porque a gente considera, nós hoje somos a somatória de tudo que a gente já viveu para trás. Uhum. Sim. E a gente age e reage a partir dessa visão de mundo que cada um tem. Então, os clientes Uhum. chegam para a gente, né, com perguntas muito específicas, muito individuais. Alguns clientes chegam, então, com porquês, né, querem saber Uhum. por que os meus casamentos não dão certo, por que Uhum. eu mudo sempre de profissão, é, por que algumas coisas só acontecem comigo, ou assim, porque eu não sei lidar com dinheiro, né? Eu tive Uhum. uma cliente muito especial que me falou assim, Constance, eu segui todo o script da vida, né? Eu estudei, me formei, Sim. casei, filhos, trabalhei, comprei casa, comprei carro, trabalhei, desquitei, aposentei. E agora? O que eu faço? Né? Então, são questões desse tipo com
com que um aconselhador biográfico trabalha. E, curiosamente, talvez as respostas para essas perguntas todas estejam na própria biografia da pessoa, porque ela traz crenças, valores, cultura, normas, né, que ela recebe de casa e que continuam reverberando nela e elas não dão conta, né? Então imagina uma pessoa que cresce ou que na infância ouviu os pais falarem que dinheiro é algo sujo. Como possivelmente terão dificuldades em ganhar dinheiro, né? E aí também tem outras pessoas que a gente fala assim, o que se repete na sua vida? Como eu posso esperar um resultado diferente se eu não mudo nada nesse processo? Então, se eu quero algo diferente de coisas que se repetem continuamente, talvez eu tenha que olhar retrospectivamente e mudar alguma coisa, né? Ou a gente tem outros clientes também que apenas nos buscam para entender a fase em que elas estão, né? E os seus desafios. Enfim, esse é um resumo, né, do que um aconselhador biográfico faz. Mas chega de propaganda. Chega de propaganda. Agora eu vou. Eu preciso fazer uma propaganda também. Eu vi que a Maísa tá aí, e a gente assistiu uma live dela com a Milene lá falando um pouquinho sobre a Frida Kahlo, achei fantástica. E ela até comentou, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas ela falou o que seria da Frida Kahlo se não tivesse acontecido algo na vida, aquele fato na vida dela. Pois é, quem seria ela, né? Correr. Justamente, é muito legal. Como que ela seria lembrada, né? E todos nós, né? Não precisa ser uma Frida Kahlo, né? Nós todos viemos com algo importante para realizar, né? Por isso que nós somos tão diferentes, né? Então a gente vai olhar a fase do nascimento até os 7 anos sobre essa perspectiva biográfica. Por que 7, né? Voltar um pouquinho, né? Deus criou o mundo em 7 dias, a gente tem 7 cores do arco-íris, as escalas musicais têm 7 notas, né? Aí a gente muda de escala. São 7 os dias da semana. Trocamos de células a cada 7 anos, né? Então, assim, termina um ciclo e começa outro. E não é diferente na biografia, né? Por volta dos 7 anos, hoje em dia é um pouco mais cedo, mas por volta dos 7 anos, a criança troca os dentes de leite pelos permanentes. Por volta dos 14 anos, as meninas têm a primeira menopausa, os meninos trocam a voz. Menopausa, não? A primeira menstruação, os meninos trocam de voz, né? E aos 21 a gente é considerado maior de idade. Então, assim, a gente olha a vida sob esse aspecto de setênios. Eu preparei uma tela, não sei se vocês conseguem ver, mas a gente consegue ver, Melissa? Consigo ver a linha, só que eu não consigo ler. A linha da vida com 2 curvas. Importante é isso. Ótimo. Então eu quero falar que assim, a antroposofia, por ela reconhecer o ser humano mais do que essa dimensão física, né? Vamos falar das 2 dimensões básicas. Então a primeira dimensão que eu quero falar é essa linha verde, né? Que vem de baixo, cresce, estabiliza e depois volta, né? Então, na dimensão física, quando é que a nossa vida começa na dimensão física? A primeira célula é a união do esperma com o óvulo. Ali começa a vida física. A partir daí, a multiplicação das células. Então, a gente nasce, cresce fisicamente, né? Depois vem uma fase em que a gente para de crescer fisicamente, ainda bem, né? Porque eu, com 13, 14 anos, eu já tinha a minha altura, 1,80 m, ainda bem que a gente para, né? E depois as forças vão diminuindo, né? Fisicamente, todos nós seguimos, se a gente imaginar aqui a Terra, né? É bonito, a gente fala muito sobre imagens também. E o livro Gênesis da Bíblia fala: do pó vieste e ao pó voltarás, né? E serás enterrado, eu completo.
né? Uhum. Então, o que nos diferencia nessa dimensão física é a nossa digital. Nesse planeta que a gente tem quase 8 milhões de pessoas, a gente não tem 2 pessoas com a mesma impressão digital. Então, nós somos indivíduos individuais. E a vida é um eterno inspirar e expirar. Desde a primeira inspiração, quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é inspirar e ela chora, o ar entrando no pulmão. E quando a gente acompanha pessoas de muita idade indo embora de forma natural, é uma longa expiração e aí elas vão embora. Então a vida é um inspirar e expirar desde a primeira até a última. Mas nós não somos só essa linha física, né, essa dimensão terrena. Nós temos essa outra linha em formato de U, né? A gente vem de algum lugar e vai chegando cada vez mais na Terra, e depois um dia a gente vai embora. A gente fala, né, no caminho de chegada e de ida embora, e ir embora. Essa linha a gente também pode usar a imagem, esse ser que vem chegando sem noção de quem é. Né? Imaginam os bebezinhos rechonchudos que precisam de todo apoio. Eles já têm o corpo, mas quem eles são ainda não está pronto. Eles têm a vida inteira, para desenvolver e escrever a sua biografia. Né? Uhum. Que daí agora você apontou para a linha vermelha, né? Que está um pouquinho a linha vermelha. Isso. Ótimo. Novamente a gente pode falar no Gênesis, né, que fala da criação do homem feito de barro, e aí ele fala assim, que Deus soprou nele seu talento e deu-lhe vida. E que linda é essa imagem, né? Quem nos traz são as cegonhas, né? As cegonhas que vêm do alto e nos trazem. Né? Então, nós somos seres de 2 mundos. Nós temos essa dimensão visível, todo mundo pode enxergar, e nós temos essa dimensão da nossa individualidade que a gente precisa expressar para o outro perceber. Né? Uhum. Então, o que tem nessa linha sutil, alguns chamam de linha espiritual, ao contrário da linha fisiológica, física, biológica, né? Mas ali estão os meus talentos, as minhas vocações, as minhas simpatias, o que eu gosto, o que eu não gosto, isso não está visível aqui, né? Então, é dessa linha de desenvolvimento da individualidade que nós vamos, que o processo biográfico olha. Né? Porque essa é uma linha que eu preciso desenvolver a minha consciência. A linha física, eu fazendo ou não fazendo, todos nós vamos fazer essa linha. É claro que a gente pode esticar ela um pouquinho, né? Mas todos fazemos essa. Essa linha aqui, né? Em que eu chego na Terra e depois eu volto, eu venho num processo de egoísmo necessário para chegar na Terra e depois de altruísmo para ir embora, né? Uhum. Então, uma prova, eu não digo prova, né? Mas um aspecto que a gente pode olhar sobre o nascimento até os 7 anos, essa ligação com esse mundo sutil, quem não percebeu já crianças pequenas que ficam em pé, na pontinha dos pés? É como se elas não tivessem chegado ainda, né? Elas estão parece que ainda tem uma ligação com o mundo sutil. A outra coisa, amigos invisíveis, né? Eu tinha uma filha de uma grande amiga minha, a gente ia acampar junto. Meu Deus, essa menina conversava. Parecia que ela via amigos invisíveis e ninguém se dava conta, né? A gente fala também no processo biográfico que esse primeiro setênio, ele tem um espelho lá no final. Quando eu olho no primeiro setênio, a curva física sobe e essa da individualidade vem encarnando. E quando eu vou na idade, a física desce, mas eu posso ascender, né? Eu posso ir nesse processo de altruísmo, né? Então,
os idosos, então, os pequenos, parece que eles têm amigos invisíveis. E quantas pessoas em idade avançada nos dizem que conversam, que uma irmã que já se foi há muito tempo, que está chamando, enfim. Então tem essa coisa, né, de chegar nesse mundo e de ir embora. O ser humano, quando vem chegando, rechonchudo, ele não tem consciência de si mesmo. E eles são como se fossem esponjinhas, né? Eles vão absorvendo tudo que os cerca. Eles vão desenvolvendo o seu contato com o mundo e percebendo o mundo através do que as pessoas que as cercam passam para elas, né? Então elas desenvolvem como se fosse um óculos, né? Um filtro que elas carregam durante o mundo, durante o seu caminho, durante a sua vida, né? Então as primeiras experiências desse ser que chega, elas são sensórias. Se a gente olhar, podemos perguntar para qualquer um, quais são as primeiras lembranças, né? Possivelmente sons ou cheiros. Então, nessa 0 ao 7, nascimento ao 7, é a fase, proporcionalmente falando, de maior crescimento físico. Todas as energias desse ser estão concentradas para o desenvolvimento físico dele, né? Eu preciso construir a minha casa para essa minha caminhada toda. A cabeça normalmente é maior proporcionalmente, porque na cabeça estão todas as janelas para o mundo, as janelas através das quais elas absorvem a realidade do mundo. Então, importante cuidar do que elas veem, do que elas ouvem, do que elas cheiram, do que elas experimentam, né? Então, os órgãos de percepção são totalmente abertos para eles receberem, né? E diferente nos idosos. Nos idosos, né, que é o espelho, né? Essas janelas começam a fechar. A gente começa a precisar de óculos, a gente talvez precise de um aparelho de audição. E aí a Maísa, é muito interessante porque a Maísa veio com essa. É porque o ser idoso, ele não precisa mais estar cuidando dos detalhezinhos, né? Ele precisa ter uma visão ampliada. Ele tem coisas mais importantes para olhar, para ouvir, né? Então, a gente pode perguntar para as pessoas quais são os cheiros da tua infância. Tem uma aconselhadora biográfica em São Paulo que faz biográfico com músicas, com sons. Quais são os sons do 0 ao 7? Quais são os sons, as músicas do 7 aos 14? É uma outra forma de olhar, né? Bom, eu também fiz uma colinha para não esquecer das coisas que eu tinha separado. A Milena entrou, ela já deu uma dica ali do livro, super especial, obrigada, Milena, da Gudrun, né, Tomando a Vida nas Próprias Mãos, e a gente perguntou um pouquinho sobre esse assunto. Também a gente pode colocar aqui o seu site. Eu diria, né, o livro da Gudrun, claro, ele é perfeito para o processo biográfico inteiro, mas nós estamos olhando do nascimento até os 7 anos. Então, eu sugeriria esse livro do Bernard Liefruth, né, que é Desvendando o Crescimento, as fases evolutivas da infância e da adolescência. Também é muito bom. Os livros da Gudrun são perfeitos. Ela que trouxe o conhecimento, né, do aconselhamento biográfico para o Brasil. Então, essas crianças, esses seres, quando chegam, quando a gente fala que a importância desse primeiro setênio para o resto das nossas vidas, é porque todas as impressões que as crianças recebem do mundo externo, elas ficam registradas na memória delas, né? Talvez inconscientemente, mas estão ali, porque elas foram absorvendo, essas esponjinhas foram absorvendo. Então elas deveriam se sentir bem-vindas nesse mundo. O arquétipo do nascimento até o 7 é que o mundo é bom.
Por quê? Para lá no final da vida elas olharem retrospectivamente e sentirem gratidão pela vida. Então, a gente deveria provê-los de amor, cuidado, calor, porque aí elas relaxam, né? Mesmo o tato, né? O prazer, o gozo. Hoje em dia a gente fica pensando, essas crianças, esses bebezinhos que a gente vê com dias já em supermercado ou em shopping com o ar artificial de ar-condicionado, né? Essa estimulação muito precoce, esses sabores artificiais, eu como, sei lá, macarrão com gosto de camarão, né? Então, o que nós estamos passando para essas crianças? Que sentido de realidade? Né? Elas absorvem isso como realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso das impressões externas também. Isso, é por isso que a gente comentou que, por exemplo, no aniversário, fazendo essa analogia, a gente traz coisas muito mais simples, né, para elas poderem estar nesse meio naturais, né? inteiras, né? Porque aí é que elas começam a desenvolver o paladar, a audição, tudo, né? As crianças do nascimento aos 7 anos, tem pessoas que acham que a vida é só essa dimensão física. Então, é como se criança do nascimento até os 7 anos fosse um adulto de estatura pequena. Né? E esquecem essa curva de desenvolvimento, né? Então esse serzinho, ele tá chegando, ele só vai ser considerado responsável pelas suas ações aos 21 anos de idade. Então até os 21 anos ele só recebe, né? Primeiro dos pais, depois para a escolinha, depois da escola, depois a patota, enfim, até que o eu deles esteja inteiro. Mas vamos voltar lá para o 0 ao 7. Então, a gente pode comparar a biografia também à natureza. A natureza não é muito diferente. Então, na primavera, a gente planta, a gente cuida daquela plantinha, dá água, põe no sol, põe na sombra. Para quê? Para depois essa árvore lá na frente desenvolver e oferecer frutos muito gostosos. A gente pode olhar essa imagem e adaptá-la também ao processo biográfico. Né? Então, os primeiros anos é como se fosse a primavera. Então, a imagem dessa primavera, de ter todo o cuidado. Né? O importante é esse cuidado com esse serzinho que ainda está chegando. Depois, vai vir o verão, que é a fase dos 20 aos 40, né? Que é a fase mais turbulenta. De repente, tem um temporal, depois vem tempo bom, e é essa fase mais turbulenta da nossa vida. E a gente pega, às vezes, clientes que estão no outono, né, em volta dos 50 anos, por exemplo, né, e o outono, a característica do outono é que os frutos ficam maduros. E aí a gente pergunta para o cliente, quais são os frutos que ficaram maduros em você? E muitos nunca pensaram nessa forma. E aí a pergunta seguinte, e o que você vai fazer com esses frutos, né? Vai deixar amadurecer no pé ou vai doar para alguém? E depois vem o inverno, né? As pessoas de mais idade, a gente pode dizer que é o inverno, aí a pergunta pode ser diferente, né? Quais são as sementes que você quer deixar? Né? Então é bonito olhar a biografia também sobre o aspecto de como é na natureza, não é muito diferente. Então, de novo, diga. Não, justamente. E eu acho que também é tão especial você olhar que o primeiro setênio vai fazer essa construção para todos os outros setênios, não tem como desvincular. Então, trazer esse cuidado, né, para essa primeira fase, para depois você olhar para todas essas outras fases e saber que a sua construção maior foi ali, naquele momento, né, do primeiro setênio. Isso, né? A vida não é uma sequência aleatória, né? Então, se eu quiser ter uma idade madura saudável, eu tenho que começar aqui, né? Eu tenho que começar muito cedo, né? Porque é um processo de desenvolvimento. Então, esse serzinho que está na barriga e que nasce, quando ele nasce, ele não está totalmente separado da mãe, ele ainda
traz todas as células herdadas da mãe. E ele precisa, nesses primeiros anos, substituir cada célula pequena por células individuais, células dele, dessa criança, né? E quem ajuda nisso são as febres das doenças infantis, elas estão aí para ajudar a queimar essas células todas, né? Então, doenças como sarampo, rubéola, elas vão queimando as células herdadas, né, do corpo etérico, e substituindo por células próprias, até a última célula. Qual é a célula mais dura do nosso organismo? São os dentes, né? Então, até os dentes de leite, por volta dos 7 anos, eu acho que hoje em dia não sei explicar se é pela alimentação, pelo leite, enfim, não é mais por volta dos 7 anos, é mais cedo. A primeira menstruação também não é por volta dos 14, é mais cedo, né? Enfim, mas é onde ela troca, aí quando ela troca esses dentes de leite, são 20 dentes de leite, 10 em cima e 10 embaixo. E aí, uma lenta substituição pelos permanentes, que são 32. De 10 sobe para 16 em cima, 16 embaixo. As arcadas transformam, e aí esse bebê agora não é mais um bebê, por volta de 5, 7 anos, já é uma criança, né? E aí a gente diz, agora a casa está estruturada. Porque nesse período todo, as energias foram gastas construindo esse corpo que vai nos carregar até o final da nossa vida. O importante que a gente precisa falar, Melissa, é que cada criança no seu tempo. Como a gente viu, nós somos seres individuais, né? Então eu não tenho na dimensão física, 2 pessoas com a mesma impressão digital. Nessa outra dimensão da individualidade, eu também não tenho 2 pessoas com a mesma escrita de vida, com a mesma biografia. Eu posso ter pessoas com pedaços de vida iguais, né? Mas não é a mesma biografia. E nem com mesmos pais e mesmas mães, né? Eu, por exemplo... Nem somos gêmeos. E nem gêmeos, né? Então, assim, eu sou a segunda filha de 5 irmãs, né? Então, por nós sermos individuais, um fato ocorrido na infância pode ter leituras diferentes, né? E a minha vida, ela vai se desenvolver a partir da minha leitura para aquele fato. A vida da minha irmã vai se desenvolver a partir da leitura dela, que pode ser diferente. Então não tem certo, não tem errado, não, mas o dela é mentira, não é isso que importa. No aconselhamento biográfico, a gente vai olhar o fato que impactou aquela biografia, porque é essa visão de mundo que a pessoa está trazendo, né? É esse filtro que ela carrega. Então, muito cuidado quando a gente fala que mais ou menos aos 3 meses, ou por volta dos 3 meses, a criança sustenta a cabeça. Tem crianças que vão sustentar mais cedo ou mais tarde, né? Tem algo de individual nisso. E é muito difícil a gente ficar comparando, né? Que vai voltar na questão que me fez sair do mundo empresarial, de que todo mundo é igual, independente de temperamento, de idade. Não, nós somos diferentes, né? Então, esse desenvolvimento, ele é um processo, né? E os processos decorrem no tempo e no espaço. E cada criança no seu tempo e no seu espaço. E aí, de novo, respeitando as individualidades, de novo eu pergunto, né? Que sabor tem aqueles frutos que amadureceram artificialmente? A gente não pode queimar etapas, né? A criança tem que passar por todas essas etapas para ser um adulto, né? Então, a gente tem por volta, até 1 ano de idade, elas aprendem a andar. Mas aos 3 meses, elas já começam a sustentar a cabeça. Por volta dos 6 meses, elas já sentam. Por volta dos 9, elas começam a ficar em pé. E eu escutei uma questão muito interessante, que a criança só fica em pé quando ela faz a oclusão da arcada de cima com a de baixo. É uma curiosidade. Interessante. Então, quando ela
oclui, põe os dentes de cima em cima do... Aí ela consegue essa verticalidade. E por volta de 1 ano, 12 meses, ela caminha. Então tem uma vitalidade, uma força que parece que puxa elas para cima, elas verticalizam, conquistam o espaço físico e aprendem a andar. Tem um livrinho muito bom do Steiner, é o Andar, Falar e Pensar. Né? Nessa sequência, as crianças desenvolvem nessa sequência até os 7 anos de idade. E aí a importância delas caírem e levantarem, caírem, né? Porque no fundo a nossa vida inteira, Melissa, a gente vai levar tombos, a gente vai cair e vai levantar, né? Os tombos durante a vida adulta são normais e é bom que a criança aprenda. Eu tenho um filho também lá de trás, né, de uma amiga minha, ela super, hiper protegia o menino, né, não deixava cair nunca. Cresceu um menino muito inseguro, né, e que não sabe lidar com os tombos da vida. Né? Isso é bem importante de comentar. Né? Deixa cair. Traz essa segurança, e traz essa segurança e confiança para a criança, para que ela, por mais que ela caia, ela vai levantar. Elas aprendem fazendo, né? Não é dizendo não faz isso, elas aprendem fazendo, claro. O adulto sempre tem que estar junto. Mas lembrando que elas são esponjas, né? E elas imitam tudo. Eu acho tão bonitinho, às vezes a gente olha uma criança de costas, ela anda igualzinho ao pai, um menino, por exemplo, que anda igualzinho ao pai, né? Elas imitam, elas estão imitando. Quem não conhece, né? Um menino que anda igual ao pai. E aí, por volta dos 2 aos 3 anos, parece que elas vão acordando. Se a gente olha aqui, né, realmente elas estão acordando, né, elas estão chegando mais nessa dimensão terrena. Elas conquistam o espaço social. Elas começam a emitir sons, né, começam a se comunicar e a interagir. Elas começam imitando sons de animais. Né? É pura imitação. Primeiro, sons de animais, ou interjeições. Depois começam a cantar. Cantar é muito fácil, né? Elas repetem, elas estão repetindo. E aí elas começam a pronunciar as palavras. Elas entendem antes de falar. Quando a gente fala para uma criança onde está a bola, ela vai apontar. Ela pode não responder ainda, mas ela vai apontar. Então elas entendem antes de falar. E elas repetem o que ouvem, né? Então, cuidado com o que você fala na frente de uma criança nessa idade para você não ter surpresas, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, mas olha, meu filho com 2, 3 anos já fala isso. Querida, ela ouviu isto em algum lugar. Sabe, posso dar um exemplo? Tem uma mãe que... O meu aluninho veio falar que, né, da toranja, que queria comer toranja. Ela falou, mas eu não sei da onde que ele tirou a palavra toranja. E aí ele foi falando, da tua pasta. E ela não tinha lembrado que na pasta dela tinha toranja. E ele perguntou o que que era e ela falou. Olha só. Aí, depois de muito tempo, ele veio falar que queria experimentar a toranja. Que é um então, são coisas que a gente faz. Eles absorvem, é lindo perceber esse processo, né? Já por volta dos 3 anos é que eles começam a pensar. Aí eles começam a ser curiosos, a fazer perguntas, a fazer conexões, começa o pensar. Eles aprendem não pelo intelectual, eles aprendem fazendo experiências, e é bom que a gente possa dar para as crianças experiências reais, humanas. E eu acho que as escolas Waldorf fazem isso, né? Ajudar a lavar som, descascar fruta, descascar vegetais, amassar pão, construir, né? Elas vão aprendendo imitando. Cuidar de jardim, né? Então, tentativa e erro, é assim que elas aprendem. O que a gente não quer que elas façam gestos, a gente não deveria fazer na frente deles. Porque elas, né, elas absorvem e vão imitar, vão querer. E aí tem um momento muito sublime, muito especial, por volta dos 3 anos de idade, quando elas começam a usar a palavra eu.
né? Até então, ela ouve, Maria, você quer água? Maria quer água. João, você quer... João quer, né? Então, estão imitando, porque é assim que elas ouvem os pais chamando, pelo nome. Mas tem esse momento que é muito especial, quando elas conseguem identificar ou separar eles dos outros, né? Então, elas começam a falar eu. E é a partir desse momento que normalmente a gente tem as primeiras lembranças. Parece que quando você se apropria e fala eu, parece que aí é que as primeiras lembranças, quando a gente olha retrospectivamente, as primeiras lembranças são por volta dos 3 anos de idade, porque acordou alguma coisa, despertou alguma coisa. Eu gostaria de fazer um comentário desses 3 anos, que eu acho que é uma fase que normalmente a gente percebe isso no jardim, e que é um desafio para os pais, esse acordar da individualidade, né, com esse eu, e também o negar tudo. A palavrinha não vem junto. Para tudo, mesmo para as coisas que querem, é um não, né? Não para tudo. Birra, né? Mas eles fortalecem essa percepção do próprio ser, depois passa, né? Isso, mas assim, é um sentir, né, de que eu não quero, estou colocando limites, porque eu estou sendo um ser individual. Então, não quer dizer que às vezes, porque o não às vezes é para coisas que quer, porque é tão, tão forte isso que às vezes traz esse não até para as coisas que quer. E quando você fala, né, tá bom, experimenta, aí a criança vai experimentar, por exemplo, se é alguma coisa que ela diz que não quer comer, né? Mas logo depois ela experimenta. Mas é um experimentar da palavra, o não, que também traz uma reação ali do outro lado, e também que realmente está criando esse corpo da individualidade, está sentindo o mundo um pouco mais longe e diferenciado desse mundo junto com a mãe, né? E com esse corpo etérico da mãe. Então, existe assim uma negação, eu quero ser alguém, mas ao mesmo tempo eu tenho essa dor de ser só eu, né? Então, tem muitos movimentos nessa fase ali que é bem importante e que os pais precisam ter uma longa paciência e trazer isso com muita afetividade nesse momento. Preciso entender. Aí quando a gente fala dessa curva vermelha em formato de U, da individualidade, né, eu preciso vir num processo egoístico, né? Eu preciso chegar nesse mundo. Então, o egoísmo na boa compreensão, né? Eu preciso saber o que é meu, né? Esse processo egoísta, para ter algo a dar desse processo de volta de altruísmo, né? Então, a gente chega e vem recebendo, e aí a gente se forma, está inteiro, depois todos nós vamos embora. E o que eu vou dar? Né? Então, se eu não receber, eu não tenho o que dar. Então, se eu não for egoísta e dizer, essa sou eu, é isso que eu sei fazer, como é que eu vou depois saber, né, o que eu tenho para oferecer? Quais são os frutos que amadurecem em mim? Ou quais são as sementes que eu vou deixar? Né? Então, o não é essa outra coisa, essa coisa esse brinquedo é meu. Né? É um egoísmo? Mas é para aprender a diferenciar o eu do outro. E essa birra passa, né? Então, junto com a troca dos dentes, vem o primeiro estirão, né? Primeiro eles mudam a face, porque a arcada fica mais larga, e aí sim, a gente diz que eles estão prontos para a escola. Prontos, porque as energias que foram gastas para compor o corpo físico agora podem ser absorvidas ou utilizadas em outras dimensões, né? Tomar muito cuidado se eles entram muito precoces nos processos de escola, né? Talvez eles façam coisas erradas, ou eles fracassam, eles têm frustração, percebem que eles não conseguiram e os outros conseguem, né? E aí a gente vai ter adultos com sentimentos de inferioridade. Quantos adultos nós, aconselhadores biográficos, pegamos que tem um sentimento de, como se fosse menos-valia, né? Ou um sentimento de inferioridade.
E se a gente for olhar retrospectivamente, né, tem aquela vergonha daquela criança que na escola mijou, né, e não teve coragem de pedir para ir no banheiro, né? Então, essa importância dessa fase que a criança está chegando, ela não é um adulto ainda, né? Ela está aprendendo a chegar. E isto fica, de alguma forma, impresso, talvez até no subconsciente, mas atuando naquela pessoa, né? Então, o aconselhador biográfico faz, né? Quando a pessoa acessa essa memória e percebe, né, nesse olhar retrospectivo, o cliente precisa entender, acolher, né, perceber, entender, acolher, transformar, desatar esse nó, né, para que não continue atuando inconscientemente na sua história de vida. E muda, né, a pessoa muda a partir de um processo biográfico. Então, esse perigo de desenvolver muito precocemente o racional, né, isso pode enrijecer, é um excesso de contração, né, que pode enrijecer, né, e a gente pode se perguntar por que os infartos estão acontecendo em pessoas cada vez mais jovens, né? A gente pode perguntar como foi a infância, como foi a formação desse corpo físico, né? Será que ele foi muito enrijecido? São perguntas que podem vir sobre essa reflexão da importância dessa fase para o resto das nossas vidas. Como é o corpo físico que está se desenvolvendo nesses primeiros anos, né? A gente deveria dar oportunidade para se movimentarem livremente. Então, bebês aprenderem a engatinhar, né? É muito ruim os quadrados, né? Os cercadinhos, né? Que na minha época, né? Há 60 e tantos anos, eu acho que era normal, mas ali elas não rolam, não se desenvolvem livremente, né? Porque elas têm essa curiosidade inata de sair experimentando, né? Correr, pular, dançar, trepar em árvore, tudo isso elas deveriam fazer porque elas estão testando os limites, né, do corpo físico delas e colocando o corpo em movimento. Versus deixar uma criança na frente da televisão sentada ou na frente do computador, né? Daí a gente está vendo isso, né? As crianças estão ficando obesas, né? Falta de movimento, né? Elas estão passivas em vez de ativas, né? É uma fase de muita fantasia e a gente deveria estimular essa fantasia, essa imaginação. Elas mesmo vão criando brinquedos, as crianças saudáveis, né, vão criando brinquedos, conversando com bonecas, as bonecas falam, elas são princesas, né, e eles são heróis, né. Eu lembro um sobrinho meu, quando ia para a escola, tinha aqui com aquela galocha horrorosa, vermelha, de um desses Homem-Aranha, alguma coisa, né, porque eles são os heróis, né, eles são criativos. E aí, assim, se a gente não deixa eles exercerem essa criatividade, a pergunta, como é que depois as empresas querem adultos criativos? Né? Vem essa pergunta, porque... Mas eu preciso comentar que essa questão de eles imitarem heróis para a gente na pedagogia Waldorf é bem delicada, porque eles estão trazendo uma sensação de que são alguém que não é eles. Porque eles brincam com aquilo que eles veem, né? Com aquilo que eles têm uma referência. Então é um cuidado que a gente tem de, por exemplo, as crianças não irem com roupas de super-heróis, porque eles vão estar brincando, mas é uma realidade de que eles são um ser que na verdade não é eles. E eles estão nesse processo de desenvolver os próprios ser. Então como eles vão brincar de uma coisa que não é eles? Então essa criatividade, essa brincadeira tem que ser realmente expressiva e natural, sem que tenha uma referência de algo externa. Eu acho que é o ideal, né? Que interessante, É por isso que é importante contar histórias ou contos de fadas, né? Os contos de fadas trazem no aspecto de fantasia, as grandes verdades, o bem e o mal, né? E é preferível contar histórias do que botar elas na frente de uma televisão vendo um filme. A gente pode olhar isto, nós como adulto,
como adultos, né? Como ler um livro e depois ver o filme. É uma decepção, né? Porque quando você lê o livro, o teu imaginário está trabalhando. E depois, quando você vai ver o filme, é a imagem do autor que está ali concretizada, né? Então, a gente pode fazer o experimento, se você pegar 20 crianças, 30, sei lá, e contar uma história, e começar a descrever. Era uma vez uma floresta que tinha árvores grandes, né? E pedir para essas 20 crianças desenharem como era essa floresta, que delícia! Você vai ter 20 desenhos diferentes, né? E quando, que bom que bom quando o professor ou o responsável não fala, ué, mas por que a árvore é roxa? Né? Ou por que a árvore é verde? Não, deixar realmente a expressão, né? Livremente. Isso é fantástico. E aí, isso sim, você está, né, criando desenvolvendo, deixando fluir essa criatividade, né? E não entregando matérias prontas, né? O filme é uma das possíveis realidades, né? Que a árvore é desse jeito. De uma pessoa, né? Né? E aí também Diga. Eu vou comentar aqui que a Rita comentou que realmente no próximo tema a gente vai falar um pouco mais das histórias, dos contos de fadas e também trazer brincadeiras de dedo. É bem lembrado, Rita. Obrigada. Que bom. Então também a importância, né, de repetir. As crianças querem que você conte a mesma história 50.000 vezes. Elas não cansam de ouvir. A imaginação delas que está trabalhando, né? Parece música para elas. E ai de você, se você resumir ou se você mudar uma fala ao contar a história, né? As histórias para elas, cada vez que você conta, elas vão ficando mais bonitas, as histórias, né? Então elas precisam desse ritmo, é esse ritmo que faz essa fantasia. Então, de uma forma, quando as crianças nessa primeira fase recebem amor, alegria e expansão do corpo físico, elas relaxam, né? E aí a gente vai ter adultos possivelmente abertos e que confiam no mundo. Se ao contrário, essas crianças, né, perceberem desamor, sofrimento, elas contraem, né? Elas endurecem o corpo físico, né? E o excesso de contração nessa fase pode gerar adultos com um caráter mais fechado, né? Adultos em si mesmados, em que falta confiança e alegria. Né? E aí no processo as pessoas perguntam, tá, mas e aí foi assim e vai ser assim o resto da vida? Não, né? Esse é o aspecto que você recebeu e que você precisa mudar a hora que você percebe que isso não está te fazendo bem. Tem uma imagem bonita que a gente segue a vida inteira com uma mochila nas costas. No início da vida, outras pessoas estão colocando coisas nas nossas mochilas, né? Crenças, valores, verdades, né? Os pais, né? Mas chega um momento na vida em que a individualidade está pronta, eu preciso colocar as minhas coisas na minha mochila para seguir minha viagem. Então é um momento em que eu preciso parar e olhar para cada valor, para cada crença daquelas que foi colocada e perceber se ela me ajuda ou se me atrapalha, e se eu ainda quero aquilo. Então o processo biográfico me ajuda nesse olhar retrospectivo, e onde eu posso entender, acolher e desatar um nó que está ali, e substituir, transformar aquilo que eu recebi por algo meu. Então tem que ter um equilíbrio também nessa fase entre expansão e contração, entre inspirar e expirar, né? O ritmo, que eu acho que as escolas Waldorf fazem isso muito bem. Isso. Tem mais um fator que pode interferir nesse desenvolvimento da criança, que é o lugar que ocupamos na ordem dos filhos. E aí eu quero falar esse livro aqui que é muito legal, do Karl Koenig, né? Irmãos e Irmãs. Existe uma diferença. Então, quando eu sou o primeiro filho, os nossos pais não têm a menor experiência
né? Então, o primeiro filho, tudo gira em torno dele, né? Aquele excesso de cuidado, porque para os pais estão fazendo tudo pela primeira vez. Eles desenvolvem, essas crianças desenvolvem, elas querem agradar os pais, porque elas estão vendo aqueles pais estão preocupados. Já o segundo filho, quando vem o segundo filho, na casa já tem o primeiro, né? Então, os pais já sabem um pouquinho mais, ficam menos preocupados e possivelmente criam eles um pouco mais largados. Aí vem o terceiro, que possivelmente vai receber menos atenção, talvez até o primeiro vai ajudar um pouco no terceiro, né? E por ter outras crianças em casa e eles serem mais largados, né, eles podem se tornar mais independentes. Então, quando você tem mais filhos, né, é interessante perceber, e o Karl Koenig fala isso de uma forma muito bonita, o terceiro filho, lá em casa é assim, a terceira filha, né, ela foi muito independente desde cedinho, né? E aí também a questão de um filho só, né? É o perigo de se tornar o centro das atenções e ter que realizar os sonhos dos pais, né? Então, a gente pode se perguntar, cada um de vocês que está escrevendo, né, qual é o lugar que você ocupa na ordem dos filhos e como é isso no seu processo de vida, né? Então, o cuidado ou a falta dele nesse primeiro setênio, a partir disso é que a gente desenvolve os sentimentos e a nossa visão do mundo. E aí, como futuros adultos, a gente precisa talvez transformar isso. E enxergar nas biografias em que foi muito ruim ou teve situações, vivências muito ruins, né? Em vez de olhar para o lado difícil, né, de se colocar como vítima, a gente pode, é muito difícil, né, mas a gente pode perguntar, e que tal eu olhar para isso como uma oportunidade de desenvolvimento, né? As crianças que tiveram uma infância muito difícil talvez tenham que ter muito mais trabalho para se desenvolverem, né? Constância, tem uma pergunta ali que eu achei interessante. Porque Sim. você estava falando da relação do primeiro, segundo e terceiro filho. E no caso dos gêmeos, quando eles nascem juntos? Pois é, não só no caso de gêmeos, mas no caso de perda de filhos, né? Às vezes a criança falece, essas crianças são contadas, né? É na ordem que elas vêm ao mundo, é o que o Karl Koenig fala, né? Por exemplo, eu perco o primeiro filho no parto, né? E aí vem o próximo não é o primeiro, é o segundo. Né? Tem questões assim que a gente tem que ampliar a visão a respeito disto, né? E a antroposofia. Então, E a os gente gêmeos, pode... então, os gêmeos se foram os terceiros gêmeos. Daí não ficam lembro dois. na ordem de nascimento, né? Mas considerar trigêmeos como primeiro filho, eu acho que é primeiro, né? Porque é tudo novo para os pais, né? Sim. Uma boa pergunta para se estudar. Então, mesmo que as coisas, que o mundo não tenha sido bom nessa fase de chegada, né, eu posso sempre mudar o meu olhar e enxergar como uma oportunidade e não ficar passivo, né, na posição de vítima. E não há família ideal, nem pais ideais, e nem pais certos ou pais errados, né? Tá todo mundo, como eu comecei a minha exposição, né? Somos um eterno vir a ser. Estamos todos num processo de desenvolvimento. Talvez nós, como filhos, né, não vamos repetir aquelas situações que nós, como pais, não vamos repetir aquelas situações em que nós, como filhos, não gostamos, mas possivelmente vamos cometer outros desconhecimentos, né? Eu queria falar uma frase antes de olhar para o espelho. Perdão, que você comentou quando a gente conversou, e isso faz parte de uma autoeducação, de você olhar sempre para a sua biografia e você estar sempre nesse processo de transformação, né? O que eu quero e o que eu não quero. E aí você havia falado também dessa escola de pais
Não sei se Ah, você vai sim. comentar já. Eu tentei olhar na internet, né? Se você botar na internet escola de pais, eu sei que tem uma em São Paulo, né? As escolas Uhum. Waldorf, porque assim, a gente não nasce sabendo o que é ser pai e mãe, né? A gente também, e não adianta aprender por teorias, né? Na verdade, é experimentando que não só as crianças aprendem, mas os adultos também. Mas a escola de pais, ela junta pais que trocam ideias sobre as questões. Então, eu sei que no mundo Waldorf existe uma coisa chamada escola de pais. E eu vi mais de uma, Melissa. Eu até ia te mandar o link, mas se entrar Ah, escola de pais, você tem acesso a algumas, eu né? recebi uma que é, coincidentemente, da Ana Paula Cury, Isso, ela é médica e ela isso. está com um processo de encontros e está até num momento de promoção bem interessante. E eu acho que vale a pena dar uma olhada para, né, trazer mais subsídios e incorporar um pouco mais essas experiências de como ser pais e principalmente como lidar com essas crianças, principalmente dessa geração, porque são crianças extremamente especiais, né? Como você comentou que tá tudo vindo um pouco mais cedo, né? A dentição tá caindo mais Entender, né? cedo, puberdade Que também, é, então. entender o que é uma criança, né? Eu acho que as pessoas, né, quando vão ter filhos, elas não têm dimensão da responsabilidade que é isso, né? Colocar um serzinho no mundo, um serzinho que está em processo de desenvolvimento e que é diferente do processo de desenvolvimento de um adulto, né? Uhum. E Está os Jardins Waldorf, só entrando nesse assunto claro, ainda, a nossa intenção ainda também é não só ser um lugar, um espaço da criança, mas sim acolher os pais também. isso. Então, a gente tem esses grupos de estudos, a gente sempre está aberto para atividades, nem que sejam atividades manuais para as mães chegarem, para a gente fazer essa troca, para a gente estar sempre nesse envolvimento, né? Como uma lemniscata que vai e volta e essa troca constante da família com o jardim para o desenvolvimento desse serzinho ali que está ali É pedindo muito esse acolhimento. Essa é a visão ampliada da pedagogia, né? Discutir essas questões e discutir o que é ser pai, quais são as responsabilidades, entender aquele serzinho, né? Não de forma intelectual, mas entender que ele está naquela fase, né? E que aquilo Uhum, é típico daquela fase. Todas aquelas crianças vão fazer mais ou menos, apesar de serem individuais, né? Elas vão ter um momento em que elas vão começar a falar eu, elas vão ter um momento em que elas vão dizer não, né? E entender o que tem uhum, por trás disso, né? O Steiner uhum. tem uma frase interessante que eu gostaria de ler, né? Receba as crianças com reverência, eduque-as com amor, encaminhe-as com liberdade. Então, antes eu recebi, você me mandou uma série de perguntas, eu queria só dar uma lida para ver se a gente conseguiu Ótimo. atender. Essas eram as perguntas enviadas antes da live, né? Isso, então a gente abriu no Stories, então, algumas perguntas e vamos tentar respondê-las. Eu sei que algumas já estavam dentro, né? Isto é. Porque uns desenvolvem a fala mais cedo que outros. Não é só a fala, é o andar, é o falar, é o ficar em pé. Né? Elas são individuais, né? E temos que respeitar o tempo delas. E se a gente começa a comparar, não, mas a sua irmã andou quando tinha 6 meses, né? Essa cobrança não vai fazer bem, né? Depois lá o adulto, você vai gerar situações nesse adulto. Uhum. Crianças absorvem tudo nessa fase. Essa eu achei a melhor pergunta. Mel, como fazer quando a avó fala muitas coisas negativas? Bom, a avó é um ser adulto, então, para a pessoa que perguntou assim, conversa com essa avó e pede para ela não falar coisas negativas na frente das crianças, ou, sinto muito, né, crianças, né, afastar um pouco dessa avó, não tem muito o que fazer, né, a avó, Uhum. por ser um adulto, você pode conversar com ela. É, Práticas, diga.
Porque querendo ou não querendo, é avó. É um outro conceito, né? E é importante ter a avó próxima. Então vai ter que dosar ali o que que é, Essa né? avó Trazer um precisava pouquinho. talvez, essa avó precisava talvez fazer um processo de aconselhamento biográfico para mostrar para ela que ela está ela já está nessa curva, né, fisicamente descendo e aqui, né, tendo que desenvolver o altruísmo, né, o perdão, né, Tá. enfim. Constance, vamos para a próxima live, porque vai encerrar daqui 14 segundos. Eu te É? chamo daqui a pouco. Tá Ele bom. já encerrou uma hora, ele vai Tá bom. cair. A Tá. gente já volta. Voltem com a gente, pessoal.